Olá, professor. Meu nome é Matheus. Meu nome é Henrique. A gente vai estar tentando aqui trazer um pouquinho do nosso trabalho aí sobre aplicação de compensador de avanço e atraso de fase. Qualquer informação complementar pode ser consultada no nosso material de apoio que será postado junto com esse vídeo. Aqui um pouquinho sobre a apresentação de todos os membros do grupo junto com o RA. E um pouquinho sobre o trabalho e alguns dados da turma. Bom, apresentando um pouquinho aqui da situação problema para introduzir o senhor, nós pegamos aqui uma função de transferência GP de S igual a 1 sobre S mais 1 vezes S mais 5, que a gente pode considerar ela como a nossa planta, né? E aqui eu coloquei algumas etapas de como a gente vai fazer análise dessa planta. Então a gente decidiu no grupo que antes de começar a fazer o trabalho, a gente tinha que considerar duas ondas. Na primeira onda a gente ia considerar se o sistema ele é passível de ser compensado, né? Então a gente ia verificar a estabilidade e o comportamento natural desse sistema. E a gente pesquisou na literatura do MATLAB o quanto que esse software poderia ajudar a gente. E a gente chegou a uma ferramenta, uma função nativa do MATLAB chamada SysOTools. Essa função ela retorna alguns atributos, né, da nossa função planta. É uma função bem completa, né? Para tornar esse vídeo mais fácil, a gente fez a configuração do template do SysOTools. O que é isso? A gente mudou algumas visualizações. A gente alterou essa dashboard, né? Então, o modo de como a gente insere o ganho K foi alterado. Foram adicionados algumas linhas de delimitação ali para a gente tornar mais fácil a visualização aí do sistema. E aí a gente vai analisar a estabilidade, overshoot, set times e root locks. Aí o senhor deve estar se perguntando como que essa planta GP de S se comporta. O Henrique vai explanar um pouquinho mais sobre esse comportamento no próximo slide. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama de blocos, né? Agora só com a função da planta, né? GP de S, com um ganho K. Lembrando também que a gente tem uma malha de retroalimentação aqui valendo 1, né? Feedback UH igual a 1. Aqui já usando a função SysOTools, a gente tem dois gráficos, né? O gráfico de cima é o step, que seria a resposta do sistema, sem nenhum ganho agora, né? Um ganho valendo 1. A gente já tem um setting time ali alto de 3,33 segundos, que é o tempo de assentamento, né? Aqui no gráfico de baixo, né? O gráfico do root locks, a gente consegue ver a posição dos nossos polos e zeros. E aqui a gente configurou uma linha de overshoot e uma linha de setting time. O overshoot valendo o overshoot menor igual a 10 e um setting time de 1 segundo. Ou seja, para que o sistema atinja um setting time menor que 1 segundo e um overshoot menor que 10%, os nossos polos teriam que estar fora dessa área do gráfico, da área amarela. Os polos teriam que estar na parte branca do gráfico. Isso é uma ferramenta muito legal do MATLAB, que mostra pra gente logo de cara que o nosso sistema deveria estar com polos em posições diferentes aqui para a gente atingir o que a gente queria. Agora a gente vai aplicar no próximo slide um ganho de 15 para a gente ver para onde que foi os nossos polos aqui. Aqui, né, de novo, o diagrama de blocos agora com um ganho de 15. Aí agora a gente consegue já ver uma diferença aqui no gráfico de step. O nosso overshoot foi para 5,83% e o nosso setting time baixou para 1,34%. Mas ainda assim não está da forma que a gente queria. E a gente consegue já perceber aqui também no gráfico do root locks, nesse caso, que mesmo alterando o ganho, mesmo colocando um ganho infinito aqui, a gente nunca vai conseguir fazer com que os polos fiquem na parte branca do gráfico. Perfeito, professor. Aí complementando a explicação do Henrique, a gente em discussão achou bem válido, antes de começar a aplicar o compensador no sistema, trazer o exemplo somente com o ganho. Porque aí fica bem nítido que nem todo sistema pode ser compensado simplesmente com o ganho. Proposta. Bom,
antes de checar a estabilidade do sistema e alguns atributos, a gente definiu ali algumas propostas de metas que a gente quer atingir, né? Então, para o sistema atingir essas metas, a gente definiu que a gente queria ter um overshoot menor que 5% e um set time menor que 1 segundo. E o erro em regime estacionário menor que 5%. Agora a gente vai explicar como que a gente projetou o nosso compensador, né? Aqui a gente tem um template aqui de como que é o compensador por avanço e atraso de fase, ou na literatura americana seria um lead lag, né? Ele é composto por um ganho KC e adicionando 2 zeros e 2 polos à planta. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para calcular o nosso compensador é colocar os zeros e tanto o zero do lead quanto o zero do lag de forma que eles anulem os polos da planta, porque a gente não quer alterar a ordem e o tipo do nosso sistema. A gente quer manter esses valores para que os nossos cálculos dê certo, né? Então a gente já colocou aqui o nosso zero ZE e o nosso zero ZA iguais aos polos da planta original. Da planta original, que seria 5 e 1. E aí a gente arbitrou um valor para o nosso polo PA de 0,1 e com base nisso a gente vai calcular o valor de PA, né, o valor de PE, desculpe, para que o nosso polo fique na posição menos 5 mais 4J. E isso a gente definiu através da própria ferramenta MATLAB, com aquele gráfico da simulação da planta original. Nessa posição a gente sabe que o nosso sistema vai atingir aqueles parâmetros que a gente queria que atingisse. Perfeito, professor. Complementando aí o que o Henrique falou, a gente usou o critério dos ângulos para achar o PE, né? E para facilitar, né, o nosso trabalho, visto que o trabalho visa usar uma ferramenta de cálculo computacional, a gente trouxe aqui no slide um trecho do código usado para usar o critério dos ângulos e para usar o cálculo do PE, né, que é o nosso zeta. A gente vai também explicitar como que faz esse cálculo da forma manual também para ficar completo a explicação. Bom, só para facilitar, a gente já montou a equação GC, né? GC de S, que é nosso compensador, colocando os valores ali de ZE e ZA com os valores da nossa planta original e substituindo já, depois do cálculo do MATLAB, o valor de PE igual a 9,9 e o valor de PA igual a 0,1. Lembrando que o valor de PA ele foi calculado com esse código aqui, ó. Esse código calculou pra gente o valor de PE, desculpa, né? O PA a gente já tinha arbitrado. E o PE trouxe pra gente o valor de 9,9 aqui. Aqui o cálculo que a gente fez manualmente, né? A mesma coisa aqui, ZE igual a 5, PA igual a 0,1. E aqui é o ZA, né? Igual a 1. E o polo que a gente queria que a planta, que o nosso compensador atingisse. Aqui é o cálculo manual disso, usando o critério dos ângulos, né? A gente achou esse ângulo de 39,2 para os nossos polos. Bom, aqui essa parte do cálculo foi a parte do código foi o que a gente teve que fazer para calcular o KC, isso no MATLAB, né? O nosso KC ficou igual a 40,1. Bom, agora a gente tem todos os parâmetros necessários para compor o nosso template GC de S, né? Que é a função com o compensador. No diagrama a gente vai chamar o compensador de C, né? E para ficar mais fácil aí do senhor entender, a gente expôs aí embaixo o diagrama em blocos, né? Agora juntando, né, o compensador com a planta, a gente chegou na função G de S. E ela ficou com esse... Aí o senhor deve estar se perguntando como que isso ficou, a gente vai mostrar agora. Aqui a parte do código que vai nos trazer o valor de KC, né, que é o ganho do nosso compensador. E no próximo slide a gente vai mostrar como que isso ficou depois de rodar de novo
os SISO-tools, né? Bom, agora continuando aí a nossa proposta do compensador, agora que a gente já tem os valores e a função simplificada, nos próximos slides aí a gente vai estar explicando qual que é o comportamento da nossa planta após aplicar o compensador. Aqui já deu para perceber no gráfico de step que o nosso setting time agora, né, com o compensador, foi para 0.5, né, meio segundo, e o nosso overshoot de 1.97, ou seja, é menor do que aquilo que a gente esperava, né, de 5%. E aqui também, nesse mesmo slide, a gente está mostrando também os valores de KP, né, que é a nossa constante de posição, menor do que 1, que é o que a gente esperava, e o nosso erro aí, para uma entrada degrau, de menor que 0.5, aí, menor que 1 na verdade, né, valendo 0.5. E aqui, agora a gente já consegue ver que os nossos polos, né, depois de aplicar o compensador, eles foram para a parte branca do gráfico, que é o que a gente queria, né? Fora da linha que delimita aqui um setting time menor que 1 segundo e um overshoot menor que 10%. Ou seja, dá para a gente perceber que o compensador, ele moveu os nossos polos de posição. Perfeito. Então ele respeita todos os pré-requisitos que a gente estabeleceu para o projeto lá no começo da apresentação. Bom, considerações finais aqui pro senhor, antes do senhor rodar o nosso código no MATLAB, né? As referências bibliográficas a gente usou o Normanize e o próprio fórum ali de help do MATLAB, né? Então ele é bem intuitivo, se a gente quer mais detalhes sobre a função que a gente vai usar, é apenas dar um F1 ali. Conclusão. Então, após ser introduzidos a situação problema, né, da nossa planta, a gente viu que existem diversas maneiras de compensar um sistema, porém somente com a variação do ganho não era possível, né? Então, com a aplicação do sistema leading lag, o avanço e atraso de fase, foi possível atingir os pré-requisitos do sistema e deixar a planta conforme a especificação do projeto. A gente conclui também que o compensador ele serviu para mover os polos de posição, colocar os polos numa posição que a gente sabia que o setting time, o overshoot e todos os outros parâmetros iria ficar da forma que a gente pré-estabeleceu. Perfeito. Professor, o trabalho em si ele foi bem complexo, bem denso. Acho que até chegar aqui foi um longo trabalho, né, Henrique? A gente consultou bastante a literatura internacional, para ser sincero. Mas foi bem proveitoso, acho que conforme a gente fez o desenvolvimento na ferramenta MATLAB, teve alguns perrengues, né, Henrique, como instalação de algumas dependências, mas deu tudo certo, né? O MATLAB, ele precisa instalar uns toolkits, né, para rodar sistemas de controle, alguns outros toolkits que são para operações matemáticas, mas enfim, é uma ferramenta muito completa que traz para a gente algumas facilidades que eu acredito que o Octave não traga. E é bem legal, professor, a gente estava conversando aqui antes de começar essa apresentação, os valores que a gente apresentou de setting time e overshoot poderiam ser até otimizados, né, Henrique? Sim, daria para fazer isso, porque o MATLAB, como ele mostra para a gente as linhas, né, de delimitação, né, para os parâmetros que você quer atingir, a gente poderia colocar valores menores e depois ver aonde deveria ficar os polos para que o sistema atingisse esses valores, né? Perfeito. Bom, é isso, professor. Eu espero que você goste aí. Qualquer dúvida, não hesite em chamar a gente aí via e-mail ou durante a aula. E mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.